Fala, Celestiais, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nós hoje vamos falar sobre como que é o campo missionário, como é servir a Jesus em outra nação. Temos aqui pessoas, cada um especialista na sua área, que servem a Jesus há muitos anos no reino. Nós estamos aqui com um convidado que Deus nos deu como amigos nos últimos anos, que pastoreia a igreja da minha sogra, Madalena. É um pastor batista que veio da Angola, servia a Jesus nessa nação, e é uma alegria enorme, para quem está com o Senhor no nosso meio aqui, tá? Seja bem-vindo, você pode se apresentar em nome de Jesus. Obrigado, eu sou pastor Nunes Patak, angolano de nacionalidade, e sou casado com uma brasileira. A minha esposa chama-se Maria Cristina Gabriel Patak. Eu tenho duas princesas, a Hanna Beatriz e a Manuela Luiz. Atualmente, como acaba de dizer o meu irmão, que eu estou liderando a Igreja Batista Betel, aqui em Cidade de Javiricumbica. É um prazer estar com os irmãos, é um prazer estar com os demais irmãos que nos acompanham através das redes sociais. E esperamos que esse bate-papo seja um tempo de bênção, tanto para os irmãos que nos acompanham e também aos irmãos que estão aqui com a gente. Creio que, em suma, é isso. Amém. Estamos também com o Serginho, Serginho? Obrigado, cara. O Serginho já é conhecido da nossa igreja há muitos anos, caminha com a gente aí, e a gente abençoa, unilateralmente alguns casais que são amigos nossos, O pessoal de Moçambique, Bissau. E é um prazer de novo, ter você aqui, cara. Que alegria, cara. Sempre quando a gente se vê, é uma alegria que dá no meu coração de te ver, que a gente tem a mesma visão de reino, de expandir o reino de Jesus. E a gente não pode ir lá, mas nós apoiamos daqui onde nós estamos, com oração, com intercessão e com apoio também financeiro também. Cara, obrigado por ter aceitado esse convite nosso aí. É um grande prazer nosso. Quanto tempo aí o Everton vem trabalhando aí nesse incansável ministério de missões, Eu vou me apresentar, meu nome é Sérgio Coscarelli, eu me converti em 1994, está fazendo 30 anos, Sou casado, tenho 3 filhos, eu me converti através de uma amiga minha que foi curada de uma maneira espetacular de câncer, Ela tinha um câncer no útero, uma moça nova, e ela falou de Jesus Cristo para mim, e eu comecei a ler a Bíblia, devorar a Bíblia, e ali eu tive um encontro com Cristo, E aí eu fui congregar na Igreja Batista Renovada Água da Vida, e permaneci lá durante 26 anos, e depois no ano de 2019 eu passei aí, comecei a congregar na Igreja Cristã Batista Boas Novas, lá na Cachoeirinha, a gente permanece até lá, e durante esse tempo, desses 30 anos de cristão, em 1996, Deus falou comigo, de uma maneira particular, que ele gostaria que, me chamou para trabalhar na área de missões e de uma maneira mais específica, como secretário de missões, Então, trabalhando mais no apoio aos missionários, procurando conscientizar a igreja do trabalho missionário, da importância do ministério, principalmente transcultural, trabalhando assim com os missionários, não só a questão de ofertar, de sustentar, mas conhecendo todas as necessidades dos missionários e apresentar essas necessidades para que a igreja não se tornasse só alguém que oferta para o missionário, mas saiba dos problemas dele, saiba o que o missionário passa, poder interceder, orar de uma maneira mais específica, Então, a gente caminha nesse apoio, porque eu sei que não é fácil, cara. Quem está no campo, às vezes não parece só de recurso financeiro, A gente estava conversando, você falou que estava conversando com a Alessandra, E eu conversei com ela também ontem, falando desse projeto aí nosso, que você vê a carência, cara, que eles precisam, que eles têm de um apoio, às vezes uma conversa, um apoio, às vezes uma mensagem, muda a chave ali,
Mas isso são as propostas. A gente também está aí com o ex-presbiteriano, né? Mas batizou de novo não, né? Mas é um amigo nosso aí, né? A gente sabe que não tem essa necessidade, né? Que o importante é o conceito do evangelho, né? Às vezes a pessoa vai para a igreja batista, vindo na presbiteriana de batismo por aspersão, né? Aí eles querem rebatizar a pessoa, né? Não é o nosso caso. É um prazer, Cleber, ter você com a gente aqui, cara. Eu que agradeço, né? Estar presente aí com os irmãos, né, com o pastor, com o secretário, né? Aí o Ayrton me convidou também, falou assim, não, vou lá que você também conversa bem, eu não sou nem pastor, nem formado em teologia, mas tenho conhecimento de igreja, né? 15, 20 anos de uma igreja presbiteriana, e agora na Batista, né? Aí quando ele fez a chamada assim, não, o ex-presbiteriano, eu falei assim, nossa, eu acho que deve ser presbiteriano, né? Deve ser uma coisa ruim, não, mas na verdade ele estava brincando, né? O conceito da presbiteriana, ela a gente estava até falando de um pastor conhecido, né, que é o Ronaldo Lindório, né, que Está com câncer. Está com câncer, né, e a gente está sempre intercedendo por ele, e as igrejas que depois pós-reforma são igrejas que têm uma seriedade, né, prezam pelo zelo da palavra, pelo zelo das escrituras, né? Isso é uma coisa que tem se perdido muito hoje, né? Com essas igrejas neopentecostais e esse movimento todo de neopentecostalismo, teologia da prosperidade, que na minha concepção, não sei de vocês, mas eu vejo que beira algo satânico, né? Essa teologia de prosperidade, se não ela beira muito uma coisa maligna, né? Porque presiona as pessoas a uma entidade que pode te dar benefícios nessa terra, né? E sendo que a nossa missão é buscar as coisas do reino, as coisas do alto, né? Mas é isso aí, pastorzão. Eu vi até um vídeo seu esses dias aí falando sobre a sua avó, né? Sobre a trajetória sua lá de Angola, como que eram os conceitos, né, lá da sua vida lá, e como que é importante o ensino da nossa geração, né, do pessoal que sejam mais conservadoras, né, e eu vejo que a gente perdeu muito isso nessa próxima geração, e tem aquele ciclo, né, que eu esqueci o nome quem escreveu esse ciclo, que é homens fracos fazem homens fortes fazem tempos fáceis, e tempos fáceis fazem, isso é um ciclo, né, Exatamente. E parece que a gente está vivendo nesse ciclo hoje de uma geração que trabalhou tanto no passado para nos dar um pouco mais de facilidade de vida, e essa próxima geração que está vindo após a nossa é uma geração fragilizada e querem tudo muito fácil, sem ter comprometimento com as coisas, né? Você fica à vontade para falar sobre como que era lá na Angola com a sua avó, traz de lá para cá que a gente conheceu um pouco mais sobre a vida do pastor. Interessante. Eu no ano passado, em dezembro exatamente, a minha avó voltou para a eternidade. A minha avó havia completado 111 anos de idade, viveu muito, apesar da realidade nossa lá de Angola. Se você fazer as pesquisas, a esperança de vida caiu muito por 62 anos, né? E através das condições precárias que existem em Angola. Angola, falando de Angola é um país muito rico, né? Muito rico, mas ao mesmo tempo mergulhado na pobreza, né? Devido à ambição do ser humano, né? Não vamos entrar nessas questões políticas, mas você vê que qualquer liderança, tanto política como eclesiástica, ou a liderança familiar, faz toda a diferença para o povo que está sendo liderado. Sim. Quando vocês têm um líder que tem um coração pelo povo, pela nação, pela igreja, pela família, pela sociedade, o povo vive bem. Então, em Angola, um dia Deus fará graça para que vocês possam conhecer lá. Sim. E vocês encontram situações bem difíceis. Eu nasci no meio de guerra. Nós duramos esse período de guerra bastante tempo, onde se lutou contra o colono, né? Fomos colonizados pelos portugueses. Uhum. E no ano de 1975 foi declarado que o ano da libertação, que nossa nação conseguiu se libertar dos portugueses, dos colonos,
Mas depois, mais tarde, surgiu a Guerra Civil, que foi mais um tempo muito difícil para os angolanos, porque eram partidos internos, entre esses partidos lutavam entre eles. E a Guerra Civil trouxe grandes prejuízos, né, para o povo angolano, para as famílias. Então, nascemos nesse período, tempos difíceis, tempo de sofrimento, tempo de fome, né, esse tempo que nós passamos, você não tinha a liberdade de estar numa cidade. A gente refugia em várias localidades, tem pessoas que saíram para outros países, né? Então foram tempos muito difíceis. Mas além de todas essas realidades que nós passamos, eu tenho dado testemunho às vezes na minha igreja. Eu lembro que às vezes passávamos 3, 4 dias, comíamos milho fervido com sal, caramba, né? Milho fervido isso com sal. Isso era filho de militar, né? Exatamente. E é num nível até um pouco mais elevado do que o pessoal que está lá no Não, da mas é que os nossos pais, mesmo sendo soldados, você pode ser um filho do tenente-coronel, do comandante, mas eles não gozavam porque nesse período o país estava mergulhado em guerra. Os nossos pais não recebiam salários, não eram pagos. Então esse tempo de guerra passou assim. Pastor, eu até, o senhor falando, eu lembrei do problema lá de Angola, de muitas minas, né? Exato. Muitas pessoas, você vê muitos jovens mutiladas, sem perna. O missionário, até o senhor me falando, eu lembrei isso, que até o missionário lá, o Salvador Adão, falou isso. A quantidade grande de pessoas mutiladas, né? Isso. Porque a quantidade, o país estava muito minado, né? Exatamente. Muitas minas. Exatamente. É triste. Então, isso tudo é o prejuízo, né? Isso é a consequência da guerra. A guerra destrói cidades, né? A guerra destruiu pontes, destruiu as riquezas do país e as famílias, né? Você encontra as pessoas que não têm pernas, pessoas que não têm braços, pessoas que não têm olhos. Eu, naquele tempo da minha infância, vivenciei pessoas sem orelhas, né? Então, a guerra trouxe grande prejuízo no nosso país. Diante dessa realidade, às vezes eu fico tão emocionado de falar disso, porque não são coisas que ouvi dizer, mas são coisas que eu vivenciei. Então, nasci e cresci no meio de guerra. E falando da minha avó, eu tive a graça de ter uma avó que foi bem educada, uma mulher, uma serva do Senhor, e ela teve essa paciência de poder nos transmitir a fé cristã. De todas essas realidades que vivenciamos, tempo de sofrimento. Eu até fiz esse dia, estava fazendo alguns vídeos, só que não consegui terminar. Falei sobre as relíquias que eu guardo no meu coração, dos ensinamentos que eu recebi da minha avó. Ela era uma mulher que tinha a paciência de conversar com os netos. E até eu deixei isso no meu vídeo, a importância dessa geração. Precisam resgatar esse valor de ouvir. Nós estamos numa geração, pessoas apressadas, pessoas não têm tempo para nada. Sim. Né? Não tem tempo para nada. Até tempo para comer nós quase não temos. Pessoas estão comendo, correndo na rua. Não temos tempo para a família, não temos tempo para bate-papo, não temos tempo... Tudo assim, correndo. Mas eu aprendi com a minha avó o valor de estar sentado e ouvir. E isso tem ajudado muito a minha vida. Eu lembro quando eu deixei o país, a minha avó estava, se não me engano, a minha avó estava com 86 anos de idade. 86 anos. Você saiu da lá, quando você saiu de lá? Agora? Isso, vim para cá.
ela sempre, ou seja, ela já dizia para mim: meu filho, você um dia vai nos deixar, você vai para um país que ninguém conhece. Caramba. Imagina uma mulher Olha a profecia, batista, né? Dando profecia. batista tradicional, dando profecias. Nossa. Ela tinha visões. Comunhão com Deus, né? Visões, dizia: eu estou te vendo no meio de multidão, pregando o evangelho, alcançando vidas. E dizia para mim várias coisas. Mas, voltando no assunto da pergunta do irmão, esse valor que precisamos resgatar dos nossos pais, avós, bisavós, nessa geração nova, sentar, ouvir, aprender. Porque os adultos, idosos, eles têm muita coisa para nos dar. Sim. Sabe? Muita coisa para nos dar. E eu aprendi muito com a minha avó. E ela nos ensinou o valor, ou seja, ela nos ensinou a saber valorizar o ser humano, não por aquilo que ele tem, mas por aquilo que ele é, pelo seu ser. Ela nos ensinou a saber valorizar a vida. Ela nos ensinou a colocar Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. A minha avó nos ensinou a sermos gratos, mesmo naquela situação que a gente estava passando. Imagina você no deserto, não tem arroz, não tem feijão, não tem mistura, né? Você está ali com milho fervido com sal, mas aí você tem que aprender a dizer ao pai: papai, muito obrigado pelo milho e pelo copo de água. Ela nos ensinou a ser uma pessoa generosa e ser uma pessoa hospitaleira. Eu vi várias bênçãos chegando na nossa casa, porque a minha mãe e a minha avó são pessoas generosas, pessoas hospitaleiras. A nossa casa é quase... A nossa sala era quase toda essa casa do irmão Everton. Caramba. Mas você encontrava lotada a casa. Sempre cheia. Sempre cheia. E quem estava lá? 50% não eram pessoas de casa, de família. São pessoas que passavam na rua. São pessoas desconhecidas. Nós não conhecíamos aquelas pessoas. Do nada entrava você. As portas da nossa casa sempre estavam abertas. E a avó sempre nos ensinou uma coisa: não deixe uma pessoa passar na porta da sua casa sem dar um copo de água. Ela nos ensinou isso. Eu lembro que no domingo passado eu comecei a trazer alguns conselhos nesse ano, né? Eu intitulei um tema, alguns conselhos que podem fazer com que o nosso ano de 2024 seja um ano diferente. Um dos conselhos que eu ministrei na igreja é sobre a hospitalidade e a generosidade. E isso, às vezes, nesses tempos difíceis que a gente vive, nós estamos abrindo mão disso. Temos dificuldade de conviver com as pessoas, temos dificuldade de convidar o vizinho para tomar um café, e principalmente para nós cristãos, meus irmãos. Porque estamos tendo dificuldade de alcançar vidas. É que as nossas casas não têm sido mais o lugar de viver, né, o mover de Deus através de comunhão. E o senhor acha, desse tema, nesse assunto aí, o senhor acha que isso ele já era uma coisa difícil para o paulistano ter esse tipo de conceito de abraçar as pessoas, de ter um pouco mais de comunhão, mas o que eu percebi, assim, eu posso ter um pouco, pode ser um pouco de não sei, teoria de conspiração, mas eu acredito que não seja, que seja muito real, porque você pega antes pandemia, as pessoas elas tinham uma comunhão maior entre si, né? O antes pandemia. O pós-pandemia, as pessoas ficaram tão reclusas durante esse período, período de isolamento, que uma coisa que eu percebi, eu fui conversar com as mesmas pessoas que eu conversava, que eu tinha relacionamento antes no trabalho, né? Que a gente presta serviço para um banco aí, e as pessoas parece que perderam um pouco da habilidade de se comunicar pessoalmente, né? Exatamente. E você fala assim, não, mas poxa, a pessoa parece que estava meio estranha. O jeito de conversar parece que é algo, você vê se é algo tão diabólico essa doença, que parece que uma das coisas que quiseram impedir é essa comunhão entre humanos, né, entre pessoas,
independente de religião, né? Independente da crença, né? Exato. Mas isso parece que foi propositado, né? Tipo assim, para que elas não tivessem essa mesma, o afeto, né? Esse, tipo assim, a Bíblia mesmo ela deixa uma profecia, né? Que no final dos tempos o amor de muitos esfriariam, né? E o diabo, ele trabalha com um propósito para com que esse amor, até mesmo dentro das igrejas, né, pastor? A gente vê que pessoas parece que não tem mais aquele amor que tinham, né? De abraçar as pessoas, de ter essa comunhão, né? Exato. O que o pastor estava falando, eu lembrei de Hebreus 13, capítulo 13, versículo 2, diz assim: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Nós temos que tomar cuidado que o mundo não venha mudar a nossa mente. A nossa mente tem que estar voltada à palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Se o mundo está vivendo algo diferente da palavra de Deus, a gente fala, peraí, mas eu sou de Jesus, eu tenho que seguir o evangelho. E se as pessoas estão deixando de ser hospitaleiras, eu tenho que fazer o contrário. O problema é que, às vezes, até o povo cristão, ele acaba se envolvendo como tal mundo e deixando com que essa situação, como você falou, da pandemia, muitas pessoas hoje têm dificuldade de ir na igreja e preferem assistir um culto online. Exatamente. Então, elas perdem a comunhão, porque a gente sabe, por mais que você assista a um culto em casa, ele nunca vai ser igual. Você pode se sentir edificado, abençoado, mas ele nunca vai substituir um culto em que você está na igreja. Lá na igreja você abraça o irmão, você tem comunhão, você recebe oração, você ora pelas pessoas, você conversa, né? E hoje nós temos, infelizmente, cristãos, eu já escutei isso. Olha, irmão Sérgio, eu estou chateado com várias situações, então eu prefiro chegar no culto quando faz 5 minutos que começou o culto e eu saio antes do último hino. Então, mas isso não é bíblico. Porque a gente tem uma ideia errada disso, porque quando lá em Coríntios fala do corpo, Paulo faz uma analogia do corpo, ele faz essa analogia pensando o quê? Um necessita do outro. O olho precisa do nariz e da boca. E a gente vê isso quando a gente for pensar em missões e, por exemplo, a igreja perseguida, o que, por exemplo, governos que são ateístas, que são comunistas, o que eles tentam? Separar os cristãos. Eles não querem que os cristãos estejam reunidos juntos, porque eles sabem que a partir do momento que a igreja se reúne, ela fica mais forte. Exatamente. Essa força da união, né? Na verdade, nós começamos a olhar num Deus que criou o universo. Ele é um Deus triuno, a Trindade. Pela palavra, né? Pela palavra. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É um texto bíblico que eu gosto quando eu falo muito sobre essa questão de unidade no corpo, na família, na sociedade. É o texto de Gênesis, capítulo 11. A construção da Torre de Babel. Exatamente. Né? Veja bem, os homens, a Bíblia diz que os homens estavam unidos num único propósito. De quê? De construir a torre e chegar até o cume do céu. Uma afronta, né? Uma afronta ao divino. E aí Deus, aí a palavra fala, usa um termo que está lá, está na terceira pessoa do plural. Deus diz, desçamos e confundamos a obra que estão a fazer. Se você ler o texto bíblico, diz, o próprio Deus olhou na obra dos filhos dos homens, diz que isso somente é o começo que eles estão fazendo. Eles vão conseguir completar o que eles começaram, porque o povo está unido. E sabe qual é a missão do diabo? É dividir. Porque qualquer família dividida perde a sua força. A igreja, quando está dividida, perde o vigor. Sim. E o próprio Deus, nós temos o Salmo de número 133, que fala quão bom, quão suave que os irmãos vivem em união.
E eu concordo plenamente com o irmão. A pandemia, sabe, veio tentar roubar essa força do cristianismo. E pessoas ficam em casa, não vou para a igreja, não quero conviver com aquele irmão. E quanto mais que a igreja vai se isolando, vai se enfraquecendo. Que nem numa matilha, né? Numa matilha, você falou sobre os anciões, né? Numa matilha, você vê que existe uma união entre o mais forte, o mais novo e o mais velho, né? Nenhum fica para trás. Se um lobo mais velho começa a perder a força, todos voltam para empurrar esse lobo para frente. Exatamente. Né? Você vê que a união, o que o diabo quer fazer é afastar as pessoas, isolar as pessoas, e vão deixarem porque eu vi uma frase uma vez falando que aquele, na verdade uma frase não está na Bíblia, é uma frase bíblica, né? Que aquele que se isola busca interesses egoístas, né? Porque provérbios, né? E exatamente isso. E o que o diabo quer fazer é isso, né? Isolar as pessoas para que ele fique muito mais fácil para ser tragado, né? O diabo sabe que quanto mais houver unidade, mais força o cristão tem. Até a Bíblia diz que o cordão de 3 cordas é difícil se arrebentar. E quem anda sozinho é fácil ser vencido. Então, quanto mais eu me isolo dos meus irmãos, mais vulneráveis que eu me torno. Porque o cristianismo tem a imagem do seu próprio dono, Jesus. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele não trabalhou sozinho. Ele sempre confirmava. Ele poderia. Eu sempre falo, a única pessoa que poderia, né, viver a vida sozinho, fazer as coisas sozinho, era Jesus. Mas ele não fez isso. Ele precisou do Pai, precisou do Espírito Santo. O próprio Deus, sendo soberano, mulher, né? Todo-poderoso, precisa, para criar o universo, ele precisou do Filho, precisou do Espírito Santo. Agora nós, homens limitados, frágeis, sabe, a avó, ela nos ensinou sobre isso, essa questão de comunhão, essa questão de conviver com outras pessoas. E eu guardo essas marcas no meu coração. Talvez o apelo que nós temos que fazer hoje, nesse nosso bate-papo, a igreja, e quando eu falo da igreja, meus irmãos, eu não falo de paredes, não falo do prédio, né? Eu falei isso no domingo antepassado na EBD. A igreja não são microfones, nós temos aqui os microfones, nos ajuda a evitar os ruídos, mas se tirar tudo isso aqui, a igreja continua. A igreja sem prédio vai continuar a ser a igreja. Sim. A igreja sem microfone vai continuar a ser a igreja. A igreja são pessoas, nós que fomos alcançados pela graça do Senhor. Temos que resgatar essa comunhão, essa unidade. Não se isole. É algo que me chama a atenção, terminar esse bloco. Eu gosto de assistir, às vezes, os animais selvagens. Não sei que vocês... Sim, né? Você vê que esses animais que gostam de caçar outros animais, por exemplo, os leões, eles não atacam o animal que está no grupo. Só que está isolado. Eles vão assim, mas vão ameaçando, vão ameaçando e vão correndo, procurando, vão procurar aquele bicho que está sozinho. Se desgarra. Porque eles sabem que se atacar, suponhamos assim, um búfalo que está no meio dos outros búfalos... Maduro, forte. Mas aí eu lembrei do texto que diz lá em Pedro. Pedro, ele faz uma analogia exatamente com o que o pastor falou, que ele fala que o diabo, ele anda em derredor, bramando como leão, tentando que ele possa tragar. Então, toda pessoa que ela fica separada, ela vai ser sempre vulnerável. Então, o texto é bem claro. E que o irmão falou, a analogia que o pastor falou é exatamente isso. Então, a gente vê, às vezes, o crente fraco, o crente que está vulnerável é exatamente aquele que é isolado. Aquele cristão que está começando, se converteu,
mas ele sempre está buscando comunhão com a igreja. Você pode perceber, por mais difícil que seja a caminhada, porque ele começou a andar agora com Cristo, ele sempre está bem, porque ele sempre está recorrendo aos irmãos, ele sempre está do lado dos irmãos. Se ele não está bem, ele vai lá pedir uma oração para o pastor, ele vai pedir um conselho para um irmão, então ele vai crescendo. Né? Agora, aquele mesmo que tem uma maturidade, quando ele começa a se isolar, ele vai ficar vulnerável. Né? E é estranho, é o que as pessoas falam, é estranho quando você tem a oportunidade de conviver com cristãos, mas não quer. Que nem eu tenho eu sou muito privilegiado que no meu trabalho, né, tem pessoas que são cristãs, crentes, e nós, por exemplo, hoje eu almocei com as outras, são mais 3 irmãs, as 3 são crentes. Então nós 4 almoçando, falamos das coisas do Senhor. Então você sai daquela conversa edificado, depois você vai trabalhar, mas já é diferente. Então a gente sempre vai achar estranho um cristão que tem a oportunidade de estar com os outros irmãos e ele não fica. Isso é sinal que existe algum problema espiritual com ele. É tipo assim, como se fosse uma pessoa que está doente e está ficando isolada, porque... E às vezes, a partir desse momento, essa mesma pessoa, o nosso irmão, a irmã, prefere mais conviver com as pessoas não cristãs. Ixi. E esse é o perigo. Porque o diabo, ele não é eu sempre digo isso, não é uma figura, uma estátua que você vai enxergando, não. O diabo, ele é estrategista. Sim. O diabo, ele sabe como ele, afastando essa pessoa do convívio da fé cristã. Eu sempre aconselho, estava chegando aqui, mandei um áudio no grupo da igreja, amanhã nós teremos culto de jovem, dizia para as mamães, você tem a pré-adolescente, tem jovem, tem adolescente, tem criança em casa. Manda para a igreja. Lá, manda para a igreja, manda. Porque criança tem 5 anos, manda para a igreja. O fato do seu filho estar lá na presença do pai, algo sobrenatural acontece. Quando a gente está, ou quando nós estamos na casa do pai, espiritualmente, acontecem várias coisas, humanamente nós não temos capacidade de enxergar. Curas espirituais acontecem, os milagres acontecem, Deus nos cobre com o manto dele, voltando para casa. Talvez se eu estivesse em casa, poderia acontecer algo pior. E muita gente não tem essa noção, não tem essa. E aí o diabo, ele é estrategista. Muito. Se existe se existe um cara que é paciente, é o capeta. Ele é estrategista, ele espera o momento certo, ele vai soprar nos seus ouvidos. Por isso essa pessoa vai se afastando da fé cristã, ele vai perdendo o hábito da meditação da palavra de Deus, vai perdendo o hábito de orar, vai perdendo o hábito de ouvir os louvores. Aí quanto mais você vai perdendo, já tá virando exatamente aí a sua alma está desejando mais outras coisas, Quanto mais você se alimenta, né, mais fome que você tem, a comunhão com os santos, como o irmão acabou de dizer, e aquilo que o salmista no Salmo 1 nos fala, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E quando faz isso... Agora, pastor, uma coisa interessante que o pastor falou sobre essa questão de nós irmos na igreja. Eu tenho certeza, se perguntar para cada um de nós, se não teve um dia que você não estava a fim de ir para a igreja, e você foi surpreendido. Eu tenho certeza, se você perguntar para todos os cristãos, poxa, você chega e fala assim, puxa, eu tô meio assim, sem vontade de ir para a igreja, mas eu vou. Teve 2 cultos. E aí... Teve 2 cultos que na Batista que teve aqui na quarta-feira, que geralmente as pessoas vão mais de domingo e sábado, né? Sábado e domingo que tem aqueles eventos, o pessoal gosta de fazer muita coisa, né? E geralmente quando é culto de oração, uma coisa assim mais assim na semana, o pessoal não vai, né? Aí eu chego do serviço sempre cansado, eu falei, preciso ir na quarta-feira, né? Aí justamente nessas 2 quarta-feiras que eu fui, foi quando o pastor José Alessandro trouxe 2 mensagens sobre
a criação, que foi, nossa, daquele dia em diante mudou meu pensamento sobre o ser humano, sobre anjo, sobre tudo. Então, Nessas duas quarta-feiras que eu vim. Você vê que a gente acaba, o que o pastor falou é verdade. Quantos cultos, quantos momentos que você fala assim, poxa, hoje eu tô cansado, eu não tô afim, mas aí você fala, não, eu vou. E lá você é surpreendido, aquele cansaço, você sai do culto, cadê o cansaço? Deus te renovou, Deus... E as pessoas precisam mesmo perceber isso. E a gente, voltando para o Salmo 133, diz que ali o Senhor ordena a sua bênção. Então veja que existe o sobrenatural, o ajuntamento do povo de Deus. Nós temos o Espírito Santo, o Senhor está olhando para nós. Eu penso assim, eu pelo menos quando eu vou pregar, vou trazer uma palavra na igreja, algum trabalho, a gente sempre está orando, a gente sempre está dedicando para trazer o recado de Deus, a mensagem que Deus tem para aquele povo. E eu já tive experiências assim de você ir pregar para 4 pessoas numa casa. Eu lembro disso, assim, foi muito especial para mim. E o Espírito Santo me tocou e eu falei assim, eu li um salmo, né, que diz, um dos primeiros, eu não sei se é o Salmo 3 ou 4, que diz assim, ó, eu me deito e durmo, e descanso. E uma pessoa, e Deus estava me tocando para ler esse salmo, e uma pessoa chegou na hora, eu estava visitando, tinha 4 pessoas na reunião, ela falou, olha, eu não durmo direito, eu não prego o olho há 3 dias. Uma palavra direcionada, né? Uma palavra... E eu falei, nossa, não tem quase ninguém. E ela estava visitando o trabalho. E naquele momento a gente orou, pediu para Deus tirar toda a ansiedade dela. E ela sentiu aquela paz. E depois a gente retornou e aí, dormi. Né? Então, você vê, a gente sabe que ali numa reunião onde que nem nós estamos aqui, nós oramos antes, nós sabemos que não é um simples bate-papo, mas nós sabemos que o Senhor está aqui, nós sabemos que o Espírito Santo está aqui, nós sabemos que Ele está dirigindo. Então a reunião dos santos, Deus está lá. Deus se faz presente. Deus se faz É um presente. exemplo que reflete muito isso que os irmãos falaram sobre você buscar a Deus, né? É você colocar Deus de um lado e o diabo do outro e você está no meio. E nesse meio existem 2 escadas. Quanto mais você se aproxima das coisas de Deus, você ouvindo louvor, pregação, buscando a Deus em oração, você automaticamente sai desse ponto central e vai se aproximar para Deus. Automaticamente, quando você se aproxima mais para Deus, você está se distanciando daquele outro ponto. Sim. E o contrário é a mesma coisa. Você deixa de ouvir a palavra de Deus, falar a palavra de Deus, oração, mensagem, louvor, e você vai praticando as coisas do mundo, você vai se aproximando para o outro lado. Então aquela distância do diabo vai se aproximando e a distância de Deus vai se aumentando, porque você não ouve mais a voz de Deus. Voltando a esse ponto aí das igrejas, a gente está vendo um movimento assim, também muito forte para distrair as pessoas de um verdadeiro evangelho, né, pastor? A gente não tem só isso no Brasil, né? Eu queria uma posição do pastor, como é que está isso, como é que é essa realidade lá dessas igrejas que aparentemente se dizem cristãs, mas a gente tem aqui um problema muito sério aqui, pastor, a gente até conversou esses dias atrás, sobre a inclusão de um Deus que tolera tudo, que é 100% amor, que aceita ideologia de gênero, que aceita movimentos contrário àquilo que as ordenanças de Deus. Não é, a gente não tem nenhum preconceito com quem decide fazer o que se quiser com a sua vida, né, sexual que seja, mas ela vai de contra as escrituras, né, que nem a gente vê pastoras, né, que estão efetuando casamentos de pessoas do mesmo sexo, né? E como é que o pastor vê essa questão aí, tanto lá como aqui? Qual que é o posicionamento, a interpretação que você vê hoje dessa igreja hoje, que tem, talvez por medo de perder pessoas, né, perder recursos financeiros e também ser parte dessa patota, né, desse movimento LGBTQIA+, todas essas questões ideológicas aí, né? Antes de entrar nesse ponto, eu queria só terminar nesse bloco que nós estávamos partilhando ali, queria deixar um conselho, talvez esteja aí um jovem, um adolescente, pré-adolescente nos acompanhando, talvez até você já é pai, mãe, mas você está com seus pais.
eu queria aconselhar vocês a saber ouvir os adultos, Sim. principalmente essa geração nova. Precisamos, se o seu pai vive, a sua mãe vive, o seu avô vive, talvez o seu tataraneto, Um pai e né? mãe, né? A mãe estão Para que Deus presentes. tenha uma vida longa, né? Que tenha uma vida longa e próspera, eu né? gostaria de deixar esse conselho, que ouça os teus pais. Nós estamos numa geração que não querem dar os ouvidos aos pais, os avós, e querem ouvir a internet, às vezes também não sabem fazer a escolha, querem ouvir mais os amigos, lá na escola, na faculdade, na rua. Ouçam os teus pais, porque a palavra do Senhor nos diz: quem ouve o pai e a mãe terá a longevidade de vida, e as bênçãos do Senhor estarão sobre você. Senta com teus pais, ouçam-os, porque eles têm muita experiência, vão passar para você. Voltando no ponto da pergunta do irmão, primeiro que o cristianismo, ele tem um dono. Eu sempre falo para as pessoas, eu sempre compartilho, tem um dono. Tem um dono. O cristianismo não foi fundado pelo pastor, nem pelo bispo, nem pelo profeta, sei quem. O cristianismo tem um dono. E o cristianismo tem o mapa, o livro sagrado que guia os cristãos que aderem a essa vida. Sempre falo lá na igreja, em qualquer lugar que Deus me dá oportunidade, Jesus estava com os discípulos. Eu gosto de aprender, porque ele é o exemplo de fé. Jesus é o exemplo de humildade. Jesus é o exemplo de amor, de espiritualidade. Então, se queremos viver uma fé cristã saudável, nós temos que olhar para Jesus. E temos que olhar nas Sagradas Escrituras. Jesus estava com os discípulos, estava ali no ápice da fama, multidão seguindo Jesus. Aí chega num dia, ele traz um discurso muito duro. Aí a maioria das pessoas começaram a deixar Jesus. Todo mundo abandonando Jesus. Se fosse no nosso tempo, sabe a maior preocupação seria, meu irmão? Peraí, eu preciso mudar a mensagem. Eu tinha 500 membros, agora 200 estão indo, 300 estão indo, estou ficando com 50. Não, tem que mudar a mensagem. Sem like. Não, porque exatamente. Estou perdendo curtida, estou perdendo seguidores. Sabe uma coisa que eu tenho visto, assim? É que a gente está entrando, a percepção que eu tenho, tipo assim, a quantidade de pessoas que tem, é lógico, ainda pequena, mas tem voltado ao conceito bem, que o Olavo de Carvalho é um católico e tal, mas os conceitos dele, de vida, são conceitos que são conservadores, que bate realmente nessa questão, tipo assim, cara, não tem nem muito o que pensar, a questão já é, Deus fez homem e fez mulheres, não tem muito sair fora disso, mas tipo assim, eu tenho percebido uma aderência novamente àquele ciclo que eu te falei, a gente está saindo, a percepção que eu tenho, lenta ainda, estamos saindo da geração fraca para ir para uma geração forte. Às vezes a pessoa, até algumas pessoas até estrangeiras que eu cuido da Será que não seria ao contrário? Eu tenho percebido isso, que assim... Que estamos saindo de uma geração forte para uma geração fraca. A gente está numa geração fraca. Sim. Porque a gente está numa geração fraca e a gente está voltando para essa geração forte, para a próxima. Né? Cabe a nós. Né? A minha filha, às vezes a pessoa fala, mas você é muito duro. Cara, eu tenho que ser. Algumas questões você tem que ser o braço forte ali, a pessoa que é referência é o pai dela. Ela tem um pai, né? Tipo assim, até mesmo o Kleber com a filha dele também. E eu percebo isso, que assim, cabe a nós a implantar essa questão, não é machista, longe disso, mas uma questão conservadora, até os desenhos que a gente põe para assistir, eu ponho lá os desenhos mais antigos lá, babaca, esses desenhos antigos, mas tipo assim, pensando nisso, no futuro de se formar um conceito um pouco mais conservador. Pode ser que aconteça quando ela adulta tomar outra posição, lógico que pode, mas no que tiver possível a nós, né, pastor, a gente, né, tem que tentar seguir isso daí. Então, eu só queria terminar o link que eu fazia. Eu dizia que Jesus, ele chega no ápice do seu ministério, não digo, o ápice do ministério de Jesus foi a cruz. O cerne do ministério de Jesus. Mas ele estava numa fase pega pra gente aí. A população estava segundo Jesus. E Jesus começa a perder a popularidade por causa de uma mensagem dura. Jesus não abre mão dos seus ensinamentos. Valeu, cara, obrigado. Ele não abre mão. Obrigado.
Jesus continua com os mesmos ensinamentos. Não precisa. Jesus continua. E aí sabe que ele olha para os discípulos? É uma coca? Ele chega lá, ele podia dizer para eles: tenham pena de mim. Por favor, Continua comigo. não me deixam. Vocês são os primeiros que eu escolhi. Ele chega, faz uma outra pergunta dura. Por que vocês estão aqui? Vão, siga os outros. E aí o que entenderam um verdadeiro evangelho genuíno, disse: Senhor, para que nós iremos? Para quê? Para onde, né? Para onde iremos? Se tu que tens as palavras da vida. Esse é o perigo que precisamos ter como pastores, como líderes, como irmãos na fé. O Romanos capítulo 12, ele deixa isso claro para no verso 2. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus. A nossa missão como cristãos, como pregador do evangelho, é não abrir mão dessa doutrina. Não importa o preço que podemos pagar. Abrir mão dessa doutrina para você conviver com o mundo é um grande perigo, é uma porta para o inferno. Primeiro, quando a gente lê o Gênesis capítulo 1, se não me engano, verso 25, verso 26 e verso 27, nós encontramos lá Deus pensando no ser humano. Ontem eu estava refletindo isso com a minha esposa, tivemos uma viagem para o Espírito Santo e tudo. E aí eu estava compartilhando exatamente Guarapari, cidade boa. Eu ia muito lá. E aí eu sou daquelas pessoas que eu gosto de apreciar a natureza, mas eu consigo enxergar Deus, o Todo-Poderoso. E aí eu compartilhei com a minha família sobre o Salmo de número 19, que fala: os céus proclamam a glória do Senhor, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, a natureza revela a Deus. A natureza nos comunica o Criador, o próprio Deus que criou o universo. Deus, ele é o Criador do ser humano. Não foi o Big Bang, não foi um cientista, não foi um conceito humano. Foi Deus que pensou criar o homem. Ele cria o homem no Jardim de Éden. E aí ontem nós estamos compartilhando uma outra lição. Veja Deus como estrategista, um Deus organizado, um Deus inteligente. Ele pensa, cria o homem. Mas antes de criar o homem, Deus cria tudo para que esse homem desfrutasse de tudo aquilo que Deus havia criado. Deus cria tudo. Aí ele busca criar o homem para que o homem cuidasse do jardim e desfrutasse de todas as bênçãos que Deus havia colocado lá. Lá não faltou nada. E Deus olha no homem macho. Eu vou falar mesmo da palavra dos baianos, o cabra macho, né? Deus cria homem, macho. E aí mais tarde Deus percebe que o homem estava triste, faltava alguma coisa. Ele disse que não é bom que o homem esteja só. E aí Deus pensa criar a companheira, uma fêmea, mulher. E Deus cria, faz dormir Adão, tira uma costela do Adão e Deus cria a mulher. Dá para perceber que a mulher com o homem são duas naturezas totalmente diferentes. São dois seres diferentes, é isso que eu queria dizer. Dois seres diferentes. Deus pensa, não, essa aqui é a sua esposa. Qual é o propósito de Deus? Que haja multiplicação. Que através dessa união de Adão e Eva, haja multiplicação. Que eles multipliquem para encher a terra. O propósito de Deus para a família, para o casamento, é isso. Agora, o conceito que o humanista tem apresentado para a sociedade
Isso é algo satânico, isso é algo maligno, não é da Bíblia, isso não vem de Deus, isso não é um projeto de Deus. Deus não criou um ser, chegar numa certa idade, que esse ser vai ter que escolher qual é o teu sexo. Não, eu prefiro ser... É o PAN, né? Vários sexos. Eu preciso ser uma mulher, mesmo que Deus te criou homem. Ah, mas eu sou uma mulher. Não, não é assim que funciona. Eu estou me sentindo mulher, estou me sentindo homem. Não, Deus criou macho. Você nasce homem, você nasce mulher. Agora, a internet, a psicologia, a filosofia, tantos conceitos podem surgir, senão outras coisas. Mas nós temos o livro sagrado que nós acreditamos. Nós temos que nos apegar com isso. Quando a gente lê a história da igreja, os apóstolos, muitos foram crucificados, muitos foram degolados, porque eles não abriram a mão do evangelho. Muitos preferiram a morte por causa do evangelho. E o evangelho que eles acreditaram, esse evangelho é viva, é o poder de Deus. Jesus veio aqui na terra, anunciou o reino de Deus. Ele não negou, mesmo que as pessoas, a própria religião, não acreditavam que ele era o filho de Deus. Por isso que eles mataram Jesus. Mas cadê ele? O único homem que veio do céu, nasceu sem que uma mulher conhecesse o homem. Cresceu, morreu, voltou, morreu, ressuscitou, voltou aos céus. Ele está vivo, ele reina para todo sempre. O evangelho é o poder de Deus. O mundo pode negar o que Deus determinou, mas ninguém pode mudar. Mas, pastor, o que eu vejo no que o Everton falou, que eu acho interessante, duas linhas que me fazem pensar. Uma, nós somos, como cristãos, somos criacionistas, cremos que Deus criou o homem e a mulher. Nós não viemos de um Big Bang, de uma evolução, nada disso. Fomos criados por Deus. Então, eu até concordo as pessoas dizerem assim, olha, eu não acredito na Bíblia, eu não acredito que Deus criou o homem e a mulher, eu não acredito no que está na palavra e pronto. Então eu tenho esse pensamento que eu posso ser o que eu quero. O que nós estamos vendo, e esse é o grande problema, é que algumas pessoas que se dizem cristãs e se dizem acreditar na Bíblia, tentam distorcer a palavra. Eu vou pegar um texto aqui, além do texto que o pastor trouxe, de Gênesis, que é claro. Eu vou pegar um texto em 1 Coríntios capítulo 6, e não adianta vir pastores, pastoras, igreja inclusiva, tal. A Bíblia é o nosso manual. Deus criou homem e mulher, a Bíblia caminhou sempre assim, homem e mulher, e o texto em Coríntios, Ana Holder. Agora um texto que é bem claro, lá em 1 Coríntios capítulo 6, Paulo dá uma relação de pecados de ex, e ele cita, ele diz assim, 1 Coríntios 6, versículo 9, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Claro, quem é injusto, quem é do mundo não é do reino de Deus. Não vos enganeis, olha como Paulo usa um termo que é muito forte, não se enganem, porque muitos hoje as pessoas estão tentando enganar, inclusive tentando enganar você de repente que é homossexual, ou que é lésbica, que está assistindo esse vídeo, tentando te enganar, dizendo que a palavra não diz isso, mas a palavra diz. E se você crer em Deus e crer na palavra, você tem que crer nela inteira. E a palavra diz bem claro, não se enganem, não vos enganeis, né? Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Hoje o que as pessoas costumam dizer, não, Deus aceita do jeito que você é. Sim, Ele aceita do jeito que você nasceu, ou homem
ou mulher. Não acredite em mentiras, porque essas pessoas são falsos pastores, são falsas pastoras, falsos profetas. Eles não estão falando a verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é bem clara, né? E ele diz: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Senhor. Eu poderia aqui ser agradável para você, que de repente está assistindo aqui a gente, dizer: olha, você sendo lésbica, homossexual, Deus te aceita, você vai para o céu. Não, não vai. E a mesma questão é para o roubador, para o ladrão, mesma coisa é para o adúltero. Aqueles que não se arrependerem, e aí Deus não tem essa questão de, olha, adúltero entra no céu, o homossexual não. Não, Deus coloca todas as questões dos pecados. Se você viver em iniquidade, você não vai para o céu, é a Bíblia que está dizendo. Então, o problema que nós hoje estamos tendo é de pessoas que se dizem cristãs, se dizem de Deus, mas estão distorcendo a palavra de Deus. Pior ainda, é corrompendo as crianças. Exatamente. Né? Tem um caso falando sobre isso, tem um caso aí, põe na tela aí, Digão, de um americano chamado John Money. Eu vou falar esse cara aí, nesse caso, ele pegou uma criança, duas crianças que nasceram com... É a imagem que vai estar lá no PowerPoint. Ele pegou a criança, fez um experimento tentando provar a teoria dele. Já viu essa história aí do John Money, né? Uhum. Que ele pegou duas... Já viu essa história, né? Pegou duas crianças que nasceram com problema de fimose. Não é esse não, porque... Pega só aqui no PowerPoint aqui embaixo, aqui, ó. Aí... Olha a foto ali, ó. Esse cara aqui, esse aqui é o John Money. Eu até dei um estudo nisso aí lá na igreja tempo atrás. Aí. Ele pegou duas crianças, você conhece essa história aí, Cleber? Sim. Conhece, né? Aí ele pegou duas crianças e fizeram a transfusão de sexo desse menino. Ele era uma criança, menina, e transformaram ela em menina. Ele em menina, né? E começaram a transformar ela toda. E você vê que é algo tão satânico que o final dele tá ali, a história ali, ó. Põe ali naquela foto preta e branca ali, ó. O que aconteceu com a família? Ó, olha o fim da trágico, ó. A ideologia de gênero. Um se tornou-se dependente químico e morreu de overdose, que era o outro que nasceu menino, né? Essa daqui, que era o menino, que ele transformaram ela em menina, eu não lembro o nome, que eles mudaram até o nome, mudaram toda a fisionomia, colocaram transposição de sexo. Depois que ele voltou a ser menino, ele se matou depois da adolescência, ele tentou casar ainda, tentou ter uma menina, tal, saiu, voltou, casou com uma mulher, teve adotou, acho que a mulher já tinha um filho, tentou constituir uma família, mas a mente estava tão destruída pelo esse processo satânico do John Money, que ele não suportou a pressão e ele se matou. Tem um áudio dele falando, e o pai dele e a mãe dele se matou. Olha a causa satânica e a causa diabólica que tem. E você também, abre depois aquele videozinho, o que eles estão fazendo hoje? É uma implementação tão forte, querendo causar uma identidade de gênero, fazer a transposição de crianças que não têm a mínima noção da identidade que é, e vê uma causa enorme de suicídio. Depois você pega só o print, Digão, e manda lá para... Já está aberto aí, ó. Pega esse primeiro. Você vê se a ideologia está forçando tanto, tipo assim, fazer com que as crianças dessa geração fragilizada aceitem isso, que eles querem jogar no início logo o desenho. Olha esse desenho, só o trechinho. Uma criança, um desenho da Disney, fazendo com duas crianças se beijando, né? Tipo assim... Duas meninas, né? De criança. Aí é uma bruxinha, né? Que ela tem transtornos, né? Tal, psicológicos, e aí ela arruma uma namorada, tal. Criança de 12 anos, né? Mas na verdade eles vão buscando essa geração, principalmente as crianças, como o alvo deles, né? Porque a mente da criança, o coração da criança é completamente puro, uma criança pura e uma criança inocente. Já quero começar a inculcar isso. Tudo isso está por detrás de quem? Alguém está escondido por detrás desses conceitos. É o próprio diabo. Exatamente. O diabo se esconde. Aquilo que eu falei no começo, ele não é um ser presente, assim, ele é um sistema. Ele é um sistema, né? Ele é ideias
comportamento, tudo isso está por detrás do próprio diabo. Ele vai usando os filósofos, ele usa os psicólogos, ele usa o doutor, ele usa especialista, ele coloca em todas as áreas ele é um homem muito estratégico, muito estratégico. Só que o verdadeiro cristão, meu irmão, eu não concordo, né, com um cristão genuíno, defende essa essas ideia. Pautas, né? Por isso a Bíblia fala, em Mateus capítulo 7, verso 21, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Muitos chegarão naquele dia e dizem, Senhor, mas eu não anunciei o evangelho, não preguei, não curei. Jesus olha e disse, apartai-vos daqui, eu nunca vos conheci, vós que praticai a iniquidade. Prática do pecado. Vocês que praticavam a iniquidade. Porque o evangelho do Senhor não existe mistura. Agora, aquilo que o irmão falou, nós não esforçamos ninguém. Não se obriga o evangelho, não, porque você tem que aceitar, não. Nós cremos que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Agora, você não acredita o que está aqui no evangelho, o problema é seu. Só que o diabo, ele oferece, sempre ouvi minha avó que dizia, o diabo ele te oferece com a mão esquerda, ele esconde a facada com a mão direita. Eles defendem o conceito de ideologia de gênero. Por que ele não explica as consequências que estão por detrás desses atos? Alguém já veio para expor isso? Mas o que eu percebo, pastor, é que a sociedade ela vai caminhando para a destruição. Por exemplo, vamos colocar lá... Antigamente, um divórcio era algo que todo mundo via como algo traumático, triste. Hoje ficou algo normal. Então, cada vez mais eles estão tentando incutir com que várias coisas que são antigamente sexo antes do casamento, se aconteceu, era muito raro, e as pessoas, sabe, a família, tudo assim, não, olha, isso a mulher e o homem tem que se guardar pro casamento. Aí veio lá, anos 70, sexo, drogas e rock and roll, né? Liberação sexual, que trouxe doença venérea, AIDS, destruição da família, É um conceito satanista. Mães solteiras, problema, né? Crianças, então destruiu. Aí depois vem com outras coisas, por exemplo, se a gente colocar droga, hoje eles falam que drogas recreativas, querem liberar maconha. Então você vê o mundo, e o pastor falou muito bem, a gente sabe quem está por trás disso, mas tentar colocar para a sociedade é que tudo isso é normal e que as pessoas aceitem isso. Então a questão começa, como você mostrou o desenho, como o Digão mostrou o desenho, o pastor reparou, colocou, doutrinando, tentando colocar esses valores do mundo, impor, e a sociedade está se destruindo. E nós, cristãos, a gente tem que ter coragem e continuar falando, peraí um pouquinho, vocês podem achar normal isso, mas não é o que diz a palavra de Deus. Então, e uma coisa também importante a gente lembrar é o seguinte, que a sociedade em si, o que ela ensina, o que ela joga muito para o ser humano é o seguinte, que você tem que viver a sua vida como você quer, fazer a vontade do seu coração. Né? Sim. E a Bíblia falou o quê? Do coração. Enganoso coração e você vê exatamente corrupto. Exatamente. Então os nossos desejos é que nos fazem essas pessoas pecadores que nós somos. Sim. A própria palavra em Efésios fala que nós éramos escravos dos nossos desejos e pecados. E pela graça nós somos salvos. Então não só o homossexual, a LGBT, mas eu como hétero, se eu deixar as minhas vontades, os meus desejos falarem mais alto, sim, você pastor, você vai ser a pior pessoa, você vai ser a pior pessoa do mundo, você vai adulterar, você vai ter que querer relação com outras mulheres, você vai querer ter vícios. Então a minha vontade, o meu coração, o que ele quer realmente de verdade, se eu deixar ele dominar meu coração, meu ser, a minha alma, eu vou ser a pessoa completamente entregue escrava disso. Verdade, por exemplo... Tem que buscar a palavra de Deus, que ele fala assim, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e pregamos
Cristo como Salvador, é que ele não faz esse resgate da nossa alma, para que esses desejos do nosso coração ele seja minado, confrontado a cada dia. Então, o desejo de o homem, o mesmo desejo que o homem tem pelo mesmo sexo, você quer hétero, você quer pelo sexo oposto. Sua esposa, esse conceito, se você quer dominar o seu coração, você vai trair. Esse conceito que você está falando disso aí, o Serginho falando, ele ficou muito explícito, né, nesse movimento que teve, né, de Aleister Crowley, né, com aquele dilema telema, né, que faz tudo que quer, que tudo é da lei, né, é um dilema satânico que começou a aflorar com os Beatles, Rolling Stones nessa época aí, sexo, drogas e rock and roll, né, que começou a liberar geral, né. Você deixar o seu coração fazer tudo. E é o que aconteceu, por exemplo, no Império Romano. Paulo, quando ele prega a epístola de Paulo aos Romanos, o capítulo 1, ele começa a falar para os romanos, e ele também cita da questão do homossexualismo, do lesbianismo, e a gente sabe o que aconteceu com o Império Romano. O Império Romano, se você vê assim, várias histórias, Calígula e outros, ele implodiu por causa da corrupção daqueles reis. Aqueles imperadores eram altamente corruptos e eles se destruíram, o Império Romano se destruiu, porque eles começaram a se corromper. De uma tal forma, sem limite, né, cara? Não tinha limite para nada. Não dá para citar, é o que até a Bíblia diz, né? O que eles fazem em oculto, até dizê-lo é vergonhoso, então é difícil. Né? Na verdade, a Bíblia não esconde nenhum pecado. É interessante, um dia eu vi alguém, né, me fez uma pergunta, mas pastor, por que dentro da Bíblia nós temos casos de pessoas que pecaram? Por quê? Para deixar claro que Deus ele não esconde nada. Ele apresenta as pessoas que cometeram erros e pagaram o preço pelos erros. Mostra as consequências. As consequências. Então, qualquer ato pecaminoso tem as suas consequências. Porque eu quero me fornicar, levar uma vida de fornicação, eu quero viver, sou uma pessoa casada, mas eu quero ter outra amante lá fora, você vai pagar o preço. O que a Bíblia fala em Romanos capítulo 3, verso 23? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Estão destituídos da glória do Senhor. Então, nós estamos vendo Adão e Eva. Eu ontem estava conversando com as minhas filhas sobre o pecado que trouxe a morte. É o pecado de Adão e Eva. Deus disse para Adão, não comam esse árvore de conhecimento do bem e do mal. Não toquem nele. O dia que vocês tocarem nessa árvore, certamente morrerás. Deus disse. Sim. E quando, veja bem, o que nós estamos vivendo hoje, o que Adão e Eva viveram lá, aparece o serpente, corpo de serpente, mas as palavras eram próprio capeta. Se apresenta a Eva. Nossa, mas por que você não come essa árvore? É linda, diz. Não, o Senhor disse, não podemos comer. Mas por quê? Por que você não pode comer? Não, diz que no dia que a gente comer essa árvore, vai morrer. Conversa fiada essa. Deus mentiu, Deus sabe que no dia que vocês comerem essa árvore, vocês se tornarão como Ele. Você será um Deus. Qual é a imagem que Ele está passando na mente da Eva? Vocês podem fazer tudo o que vocês querem. Não é isso que a sociedade está dizendo? Sim. Mas aí você vê, o único pecado que eles pecaram, veio as consequências. Eu estava brincando com as minhas filhas, as minhas filhas ficam se admiradas. Papai, mas o jardim, disse, filha, o jardim era um lugar lindo. Imagina a árvore da vida, né? Imagina as árvores, as plantas, os rios. E a minha filha levantou, temos um quadro lá grande, disse, papai, olha aqui as flores, olha aqui. O desenho disse, desse jeito, disse, e isso, minha filha, está faltando uma coisa. O que, pai? A presença do Papai do Céu. Porque o Papai do Céu descia naquele lugar e ali havia um culto espiritual. O Papai do Céu saía do céu, descia lá e conversava com Adão e Eva. Tipo, deve ser eterno também, né? A comunhão tinha lá. Mas no dia que eles pecaram, o único pecado, não foram 2 pecados, não foram 3 pecados, o único pecado
eles foram expulsos do jardim, perderam os privilégios. Olha, não adianta hoje, a sociedade está ali. Imortalidade também, exatamente. Né? Árvore, e aí veio a morte, e a morte abrange toda a humanidade. Deus expulsa eles lá. Vem agora a partir dali o sofrimento, o trabalho tornou-se doloroso. O trabalho antes não era doloroso, não. O homem não comia, tem que suar. O suor é a consequência do pecado. Era muito fácil. Sabe? E aí você veja o que nós estamos vivendo hoje. Qual a mensagem está sendo pregado ali? Deus, ele é amor. Deus é amor. Deus é promessas também. Ele aceita exatamente tudo. Essas ele aceita tudo. Exatamente. Essas promessas as promessas da serpente. Não, você pode comer. É mentira que estão falando. É mentira que Deus é isso e isso. Sim, Deus, ele é amor. Deus ama toda a humanidade. Deus nos ama. Nós temos um passado. Quem nunca pecou? Não existe homem perfeito. Mas o Evangelho não condena o ser humano. O Evangelho prega a palavra de Cristo para que a pessoa aceite o Evangelho e seja transformado pelo poder do Evangelho. Deus, ele nos ama, Deus convoca toda a humanidade, mas Deus não permite que o ser humano viva do jeito que ele é, que continua a viver do jeito que você quer. E outra coisa, qualquer pecado, porque eu sou, né? Eu gosto de homens, eu gosto de conviver com as mulheres, eu gosto desse tipo de vício, qualquer tipo de pecado, isso será o motivo de não entrar no reino dos céus. Como a palavra de Deus nos foi lida. Não existe pecado grande e pecado pequeno. O Sodoma e Gomorra foi destruído porque o povo de lá, a prática sodomista que estava predominando naquele território, eram homens se envolvendo com homens. Promíscuos, né? Mulheres se envolvendo com mulheres. Homens se envolvendo com os animais. Eles, sabe, isso o pecado. Né? Deus, o Deus que servimos, ele é um Deus santo que criou o universo, que criou a humanidade. Deus não lida com o pecado, Deus ama o pecador. Mas Deus não se relaciona com o pecado. Uma das coisas que ira o coração de Deus, tanto, mesmo que seja o pastor, eu que estou todo dia no altar, se eu violar a lei de Deus, eu tenho que pagar as consequências. Nós temos outro exemplo para dar a palavra no irmão, o exemplo de Davi. Davi pecou, o filho viveu? Não, veio o castigo de Deus. Deus disse para ele: você pecou contra mim e esse filho vai morrer. Ele jejuou. Até o limite, ele né? chorou, ele suplicou a Deus. Deus disse: essa é a minha palavra, o filho vai morrer. Consequência de pecado. Uma coisa interessante, pastor, que o senhor está falando, é que geralmente as pessoas têm a ideia, quando fala não faça isso, não faça aquilo, tem uma ideia de um Deus que é um tolhidor. Exatamente, que tolera tudo. A verdade é o seguinte: Deus coloca os mandamentos dele, na verdade, para proteger. Exatamente. Para proteger o homem. Os pecados trazem consequências eternas, mas aqui na Terra já. Então a gente vê a sociedade se destruir. Vamos supor, separação devido a um adultério. A família vai se destruir, os filhos vão passar situações difíceis. Sim. Já é provado, pesquisas mostram, um lar que tem separação, os filhos têm consequências. Grandes consequências. Exatamente. No estudo, na profissão, traz consequências. Não adianta. O sexo, ele foi criado para ser monogâmico. E dentro do casamento. A gente sabe que, eu vi um estudo há pouco tempo, eu fiquei assustado. O Brasil é um dos países mais promíscuos do mundo. Estão dizendo, o mais promíscuo, que tem mais... eu vi uma pesquisa, eu acho que no portal Guia-me, foi essa semana. Então eles estavam perguntando
quantos parceiros Contaram no carnaval, uma mulher mas será que, mas aí parece que é meio que manipulado isso, né? Mas diz que na Austrália é o maior. E o Brasil, mas é verdade isso. Se você vê, é um herói, né? O cara que pega outros, né? Que pega geral, né? Eu fiquei assustado com uma jovem do serviço. Uma vez ela falou um negócio, eu falei assim, olha... O cara tem orgulho, né? De falar que eu peguei várias mulheres e tal. Ela falou que saiu pra balada e ela falou assim, eu casei com um rapaz. Eu falei, como assim você casou com um rapaz? Ela falou, não, é que eu só fiquei com ele naquela noite, eu só beijei ele naquela noite. Eu falei, pera um pouquinho. Volta a fita, né? Não, é porque geralmente as meninas ficam com 3, 4, 5 rapazes. Olha. Numa festa, numa balada. Que eu fiquei na balada só com ele. Olha a situação que a gente está chegando. A gente sabe que beijo, a pessoa ficar beijando várias pessoas pode pegar hepatite C, pode pegar outras doenças. Então a gente sabe as consequências, mas a mídia esconde. A gente vê uma sociedade hoje de jovens com problemas sérios de sífilis, gonorreia e outros problemas. Só que você não vê na mídia, não passa. Na grande mídia, não. Olha, como estão os casos de sífilis, como estão os casos de gonorreia, como estão os casos de hepatite C, doenças sexualmente transmissíveis, mas é escondido da sociedade. Parece que todo mundo, se tem um vídeo de uma balada, está todo mundo saudável. Mas se divertindo na barra dessa ali, né? Mas na verdade... Eu conheço uma aluna, teve uma aluna minha, ela, aluna de escola bíblica dominical, uma história de uma jovem, em que ela teve uma relação com um rapaz. Ela era jovem e tal, ela pegou HPV e ela não podia ter mais filho. Nossa. Então, às vezes a gente fala assim, vai ser só uma vez, vai ser só um momento que você vai usar uma droga, o que tem? Você vai usar o crack, você não vai ficar viciado. Então, é muito isso, não vai ter problema, mas às vezes um ato, uma consequência pode destruir completamente a sua vida. E às vezes a gente, Deus está querendo poupar, como o pastor falou, olha, um ato, um pecado de Adão e Eva trouxe uma consequência, às vezes um ato, um simples ato pode trazer uma consequência para a sua vida. Verdade. Aí você falando também sobre romper essa obediência a Deus, isso traz uma consequência que rompeu com a imortalidade do homem, né? Aí você vê que hoje, a gente está falando sobre ateus, né? Ateus é a galera que está embaixo aqui, porque quem está em cima mesmo, hoje eu estava terminando de ler um livro essa semana chamado A Era da Inteligência Artificial, que é um livro de 3 caras chamado o dono do Google e o presidente do MIT. E no final desse livro ele faz um agradecimento a uma mulher chamada Ida Rothschild, que é da família Rothschild, que foi daqueles judeus que se tornaram, tem até uma teoria que fala que existe 13 famílias dos grandes poderosos que mandam no mundo, e essa Rothschild é uma delas. E os caras do MIT, nesse livro, A Era da Inteligência Artificial, ele vai falando sobre as tecnologias que vão sendo surgidas, tanto aquele óculos da Apple, e eles estão em busca da imortalidade. Tipo assim, é o transhumanismo, né? Tipo assim, através de implantes cerebrais, através de prolongamentos da vida, fazer com que o homem volte a ser imortal. Como é que um cara desse é ateu? De forma alguma. Esse cara, ele sabe dos conceitos da queda de Adão, sabe dos conceitos da Babilônia, que foi, eles tentaram chegar no nível tecnológico para alcançar, o pastor acabou de falar, né, tecnológico para se parecerem com o divino, com o eterno, né, e eles tentando buscar a imortalidade aqui. Só que nós entendemos isso, né, que a imortalidade ela transcende isso, né, ela rompe esse véu dimensional e vai para o divino eterno, mas eles insistem ainda em falar que são conceitos ateicos, né? Mas você vai puxar a família Rothschild, são famílias judias lá que tinham um escudo vermelho, né? Que é Rothschild, né? Em alemão seria um escudo vermelho que eles colocavam na frente das suas casas, né? E então o conceito de divino eles têm lá os judeus, né, vêm da família judia, né? E é isso, eles, né? Tipo, estão tentando ainda trazer aquela antes do dilúvio, né, que os homens viviam 700 e poucos anos, né, voltarem àquela essência, né? Mas vão tentando, né? Acho que vão tentando até. Vão tentando, mas na verdade tudo isso, o que a gente vê? O que leva o homem a chegar nesse ponto
ir atrás de todas essas realidades, é o vazio que está no coração do ser humano. Sim. É o vazio. O ser humano, não importa se eu nasci na família cristã, eu frequento a igreja, mas se não tiver o encontro especial com Cristo, esse vazio ainda continua lá no fundo do coração do ser humano. Essas invenções todas, tudo que estão criando. Hoje, você vê, tecnologia se tornou um Deus. Exatamente, uma nova religião. A ciência hoje é um Deus. A medicina hoje é um Deus. Eles estão lutando de tudo para tirar Deus no seu devido lugar. Mas, infelizmente, porque Deus ele é eterno e nós somos pessoas passageiras. Eu queria deixar um texto bíblico, a gente fechar essa parte aqui e deixar um conselho. Paulo ele fala no livro de Efésios, capítulo 6, começando no verso 10. Ele diz assim: quanto a mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue, nem a carne, sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Até ali. Tudo que nós estamos compartilhando aqui, nós temos alguém estrategista que está por detrás de tudo isso. O diabo, ele sabe que não existe mais perdão Exatamente. da parte de Deus. Acabou, O decreto de Deus já foi decretado, Deus já decretou para o diabo. Já existe um lugar preparado para ele com os anjos que se rebelaram contra o Senhor. E ele sabe que o ser humano tem esse privilégio de se arrepender e ser perdoado pelo Senhor. Por causa da obra que Jesus realizou. Tudo isso que está acontecendo tem ali o capeta escondido por detrás. Agora, a nossa missão, como nós compartilhamos aqui, é anunciar o Evangelho, mas principalmente entender que essa luta não é uma luta carnal. Nós não estamos lutando com homens, nós estamos lutando com pessoas de corpo e sangue, nós estamos lutando com pensamentos, ideias, projetos malignos. É interessante, quando eu comecei a fazer a psicologia, e eu estava mais em casa, mas depois comecei a frequentar a faculdade. Aí eu percebi, aí comecei a fazer visita nos hospitais. Eu percebi que o capeta tem as pessoas dele, sabe, em todos os lugares, em lugar de destaque. Nós, como igreja, temos que orar muito pelos nossos filhos. Essa geração nova, nós temos que passar horas, irmão, se for para jejuar, temos que jejuar pelos nossos filhos, pelas gerações futuras, pela nossa nação, pelo continentes no mundo. Temos que orar. O maligno está investindo pesadamente. Ele está usando imagem, está usando desenhos, ele está usando vários métodos para poder desviar essa geração. Músicas seculares, conceitos, novelas, conceitos, ideias, que ele está usando de tudo, ele está presente. E o Paulo, desde os tempos passados, eles já entendiam isso. A forma de combater o inimigo é horas de joelhos e proclamar o evangelho genuíno. Nós não temos que temer. É como, voltando um pouquinho no nosso país, lá em Angola, trazendo um pouco das experiências para cá, nós vivemos um tempo de muita perseguição em Angola. Eu vi isso, a minha avó nos contou notícias, pastores que foram mortos, foram massacrados. Mas os cristãos não recuaram e não deixaram de pregar o verdadeiro evangelho. Meus irmãos, pode haver uma mistura, mas o evangelho verdadeiro é tipo o azeite com água, não se mistura.
Não se mistura. É o falso evangelho, né? O falso evangelho pode até tentar dar Cara de cor, evangelho, ter um espaço, mas não dura. Porque não tem raiz. Não tem raiz. Nós temos que pregar o verdadeiro evangelho. Vai chegar o tempo, talvez estaremos na prisão por causa do evangelho. Sim. Nós seremos, talvez, Esse vídeo aqui, o com Pedro, certeza, do jeito o que tá. Tiago. A gente pode... Talvez nós seremos o João, estando na ilha de Patmos, por causa do evangelho. Ele não queria negar, ele sabia de Cristo. Disseram João, com 86 anos, 92 ou 86, se não me engano, nega o Cristo, nós vamos te dar liberdade. Se não negá-lo, o tambor de azeite quente, você será queimado. Sabe, o João ergue a cabeça e diz, como eu negar alguém só me faz o bem? Como negar o meu amado Jesus Cristo, aquele que me resgatou, que me faz coisas boas? Como negar o evangelho que nos transformou? Como negar o Cristo que nós experimentamos, que nos deu vida? Aleluia. Que nos deu promessas. Esse mundo vai passar, os prazeres deste mundo vão passar. A eternidade está na nossa espera. Uma nova pátria está na nossa espera. Jesus foi preparar o lugar, quando ele termina aqueles bons de sermão dele, consolando, fortalecendo o coração dos discípulos, no João capítulo 14, ele fala para eles, não se turbem vossos corações, crede no meu Pai, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, mas eu vou preparar o lugar, e quando eu terminei de preparar o lugar, eu virei outra vez buscar-vos, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus, ele foi. O Apocalipse diz, o próprio Atos dos Apóstolos capítulo 1, diz que o mesmo Jesus que nós vimos foi levado às alturas, ele virá a mesma forma que ele foi aos céus. Nós temos que continuar a crer nesse evangelho, propagar esse evangelho, porque o único evangelho que tem poder para desmascarar as mentiras do inimigo. Mesmo as pessoas negando, mas o que Deus decretou, meus irmãos, sempre eu falo, os decretos de Deus permanecem para todo sempre. O homem pode levantar o conceito, o homem pode levantar a ideia, pode dizer que isso é mentira, e nós acreditamos nisso, vamos fazer isso e isso, mas o tempo vai definir. Quantas pessoas diziam que Jesus não era filho de Deus? Os próprios líderes religiosos disseram que esse homem fala blasfêmia, merece a morte. Ele expulsa os espíritos malignos pelo espírito de demônios. De Belzebu. Esse homem não é filho de Deus. Mas na morte dele, muitos chegaram a declarar, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Yes. Nem a morte conseguiu deter Jesus. Gente, os apóstolos, meus irmãos, eles criam piamente no Evangelho de Cristo. Por isso eles não pouparam a vida deles, eles não temiam a morte. Nós não podemos deixar de falar a verdade do Evangelho por causa das ameaças das pessoas que podem nos amedrontar. Se for para pagar o preço e ir lá nas celas, vamos lá e lá vamos pregar o Evangelho. Mas eu falo, eu jamais posso celebrar o casamento de sexos iguais. Jamais, porque eu creio nesse Evangelho. Amém. Queria deixar uma palavra aqui de esperança, talvez para você que está nos acompanhando. Você não acredita nesse livro sagrado. Talvez você está envolvido com os vícios. Um dia, talvez você experimentou a graça de Deus. Você abandonou esse caminho. Talvez você se sente atraída com uma mulher. Ou talvez você tenha vontade de se relacionar com um homem, com uma mulher. Talvez você está envolvido com os vícios, você está nas drogas. Eu não sei que tipo de vida que você tem levado,
Você passa as horas, noites nas baladas. Talvez você é possuída pelo vício da prostituição. Eu quero dizer para você, Jesus não te condena por causa dos teus atos. Ele veio para te dar a vida e te libertar desses vícios. O vazio que existe dentro do teu coração, todas essas práticas que você tem realizado não vai preencher esse vazio no teu coração. Você pode passar noites na balada, você pode fazer tudo que o teu coração te mandar, mas você vai perceber, assim que chegar no seu quarto e se olhar no teu espelho, ainda assim você vai se sentir um homem e uma mulher miserável, porque te falta alguma coisa. Esse vazio não se preenche com emprego, esse vazio não se preenche com os bens materiais. Esse vazio que está no teu coração não se preenche com lazer, com as riquezas, com os vícios. Você pode passar a noite toda bebendo. Você pode passar a noite toda se relacionando com homens e mulheres. Não vai preencher esse vazio que está no teu coração. Há uma única pessoa, ele é todo poderoso, que pode transformar a sua vida. Jesus, ele pode mudar a sua vida e te dar o sentido, dar o valor que você merece. Jesus, ele quer te salvar, ele quer te transformar, ele quer te abençoar para você experimentar a verdadeira vida que está em Cristo Jesus. Tudo isso que o mundo te apresenta é passageiro. Tudo que o mundo te oferece é o engano do inimigo. Tudo que o mundo coloca à sua frente vai passar. Jesus veio a essa terra, morreu naquela cruz para te salvar e para te dar a vida eterna. Ouça-me bem, por favor. Talvez você está ouvindo esse áudio, essa mensagem nesta noite. Ouça-me bem, por favor. Talvez a última oportunidade que você tem. Às vezes você que está me ouvindo agora está com desejo de tirar a sua própria vida. Eu quero dizer que Jesus, ele está aí com você e quer te libertar dessa depressão que você está vivendo. Creia em Jesus Cristo. Creia no Filho de Deus. Ele é uma única pessoa que te ama. Ele provou isso dando a sua própria vida na cruz de Calvário. Sabe por que ele deixou os céus? Sabe por que ele preferiu ser castigado? Porque ele te ama, ele me ama. Como nós compartilhamos aqui, cada um de nós que estamos aqui temos um passado. Éramos homens pecadores, envolvidos em alguma coisa. Talvez nas mentiras, talvez no roubo, talvez no adultério, talvez nas bebidas, talvez num vício. Jesus se encontrou conosco, transformou a nossa vida. É a mesma coisa que Jesus quer fazer com a sua vida. Mas a única coisa que ele te peça, abra o teu coração. Creia em Jesus Cristo. Ele está aí batendo na porta do teu coração. Ele está aí entrando no seu quarto. Talvez hoje e agora ele quer te libertar. Amém. O poder dele é imensurável. Creia, Jesus vai mudar completamente a sua vida e você vai experimentar a vida verdadeira que ele tem para te dar. Sabe? Quando Jesus te abraça e quando você abre o teu coração para Jesus Cristo, você vai entender tudo aquilo que você vivia era mentira do diabo, era mentira do inimigo. E você vai se sentir uma pessoa realizada. A verdadeira alegria vai visitar o teu coração. Hoje é o dia que Cristo quer mudar completamente a sua vida. Que Deus te abençoe. Amém. Em nome de Jesus. E para isso, né, pastor, a gente tem que ter uma visão, né? Visão do reino de Jesus e uma visão do reino de Deus. Essa semana eu estava assistindo um pastor lá da Angola, não sei se o pastor conhece, pelo que eu vi lá, é um dos pastores mais conhecidos da Angola, o pastor Ismael Pinheiro.
Conhece ele, né? Pastor da Assembleia de Deus, né? Conheço. Ele da Catedral de Adoração. Catedral de Adoração? Isso. Tá. E eu vi ele falando um pouco do testemunho dele, que ele foi estudar no outro país e tal, e voltou, e falando sobre visão, né? Que no reino de Deus, a gente, para servir a Jesus, para formar novas pessoas que nos suceder, nós temos que ter uma visão. O que é a visão do reino de Deus? E ter uma visão concreta, vindo de Deus, né? E a visão, ela sem um propósito, ela deixa a pessoa à deriva, né? E eu acho que é isso aí mesmo, a gente precisa ter uma visão do reino de Deus, aquilo que Deus nos ordenou para fazer, né? Como o pastor veio de lá para cá, né? Embaixo de uma visão, com certeza, né? Uma visão divina, até da própria avó, né? Exatamente. Da própria avó para cá, né? Glória a Deus. É interessante que eu conheço bem o pastor, não conheço tão bem porque nunca convivemos pessoalmente, né? Na altura que eu estava vindo para cá, ele já estava retornando para Angola, ele de Ministério Assembleia de Deus Maculus, e ele agora está liderando Catedral de Adoração, é uma igreja que está crescendo muito, é um pastor muito ousado, o pastor Ismael, e um pastor assim que está revolucionando muitos jovens, né? Tem uma pessoa muito ousada da parte do Senhor, com graça e também com a visão do reino, né? E isso que precisamos resgatar, começando dos nossos templos, das nossas igrejas. Eu gosto muito de meditar essa passagem de Jesus, Mateus capítulo 9, do verso 35 a 39, a 38, né? Jesus, ele estava andando, depois ele vê a multidão, ele contempla gente. Isso é o quê? Visão. Ele enxerga as pessoas. Só que quando ele enxerga as pessoas, ele vê que as pessoas estavam exaustas, cansadas, oprimidas. E ele, quando ele olha essas pessoas, ao mesmo tempo vê elas como ovelhas que não têm pastor. E aí Jesus teve a compaixão e fala aos discípulos: a seara é pequena, rogai ao dono da seara para que envie os trabalhadores. É interessante que se a gente meditar bem isso, Jesus não fala para os discípulos para pedir ao dono da seara para mandar qualquer pessoa. Jesus quer trabalhadores, pessoas envolvidas com o reino, pessoas que têm a visão pelo reino de Deus. Muitas das vezes nas nossas igrejas nós temos pessoas que não são trabalhadores, pessoas que querem simplesmente elogios, aplausos. Trabalhadores que Jesus fala, ele não está preocupado com os elogios, não está preocupado com os aplausos, não está preocupado com status. Trabalhador é a pessoa que coloca a mão na massa. Ele vê aquilo que precisa ser feito e vai lá e... Exatamente. Trabalhador é aquela pessoa que chega, ele encontra uma liderança, entende a visão, se coloca em ação. Porque qual é a nossa visão? E qual é a nossa missão? Nós queremos alcançar o nosso bairro, queremos mudar a sociedade. Nós queremos trabalhar para o Senhor. Temos que ter essa visão, nós precisamos, né, trazer de volta essa visão. Cristo vem dos céus para a terra com uma única visão: mudar a sociedade, alcançar vidas. Eu falo, Jesus, a missão que trouxe Jesus não é para curar pessoas. Isso faz parte do pacote do ministério de Cristo. A missão principal de Jesus era morrer na cruz para salvar pessoas. Então, é da nossa inteira responsabilidade, meus irmãos, resgatar a visão do reino, entender que cada ovelha no corpo do Senhor, nós temos uma missão. Temos que nos unir para alcançar vidas, alcançar famílias e fazer com que aquele movimento de Atos dos Apóstolos volte a acontecer no nosso tempo. Volta a acontecer onde a igreja chega, Deus está presente. Onde Deus está, as coisas mudam.
Onde Deus está presente, os milagres acontecem. Onde Deus está presente, curas acontecem. Onde Deus está presente, prodígios acontecem. Quando nós temos essa visão do reino, sabe o que acontece? Nós construímos o nosso reino. Às vezes nós construímos o nosso reino, estamos nas quatro paredes da igreja, construímos o nosso reino, nós perdemos a visão do reino. E principalmente que eu tenho notado, quando a igreja começa a ganhar o conforto, quando começa a criar, né, começa a se organizar, o dízimo aumentou, né, as ofertas aumentando, o número dos membros aumentou, a igreja vai se estabelecendo, aí tipo, a gente se acomoda, a gente perde a visão do reino. Eu sei bem o que estou dizendo. As igrejas lá em África, as igrejas batistas, mesmo a Assembleia de Deus, são igrejas grandes. Olha na internet, vai ver, são templos grandes. 800 membros, são igreja pequena para nós. 10 mil membros a igreja lá. 20 mil membros, igrejas grandes. Mas chegou uma fase em que os nossos líderes, o ego tomou conta deles. Sabe? É porque chegou um momento que a gente olhava o número daqui para lá. Para que mais evangelizar? Para que fazer missões? Para quê? Para quê? Porque Jesus ainda quer continuar salvando vidas. Jesus, olha a oração do Paulo, o pedido do Paulo, quando ele conversa com Timóteo. 1 de Timóteo, capítulo 2. Veja que o Paulo fala com Timóteo. Antes de tudo, pois, exorto que use as práticas de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. O verso 8. Não, verso 3. Isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem no pleno conhecimento da verdade. Deus não deseja que o ser humano morra e passe a eternidade no inferno. Deus não criou o ser humano para morrer. É o pecado que trouxe a morte. E aí, ontem nós compartilhamos com as nossas filhas que o pecado de Adão trouxe a morte para toda a humanidade. Mas a morte de Jesus Cristo trouxe a vida para todos os seres humanos. É isso aí. Então, essa é a nossa missão, essa é a visão. A igreja tem que ter essa visão. A visão do reino, enxergar famílias, enxergar o bairro, enxergar a cidade, enxergar a nação, enxergar até os confins da terra. O que nós estamos fazendo aqui, o irmão tem a visão do reino, porque o irmão está entendendo que através dos aplicativos podemos alcançar outras vidas, alcançar famílias. Então, vamos recuperar a visão do reino, essa visão que se preocupa mais com as pessoas, não com parede, a visão que se preocupa mais com a salvação de vidas, não com status, a visão que se preocupa mais de ver famílias restauradas pela graça do Senhor. Essa é a visão que Jesus trouxe para o reino de Deus. É você ver uma igreja sempre ativa, uma igreja, o fluir do Espírito Santo presente, e cada dia Deus vai acrescentando os salvos. Que coisa maravilhosa, né? Quando a gente vê dia após dia, chegando os salvos na nossa igreja, crianças, adolescentes, jovens, adultos, né? E Deus levantando os missionários, e alguns se prontificando. Eu quero servir Deus na Bahia, eu quero servir Deus em África, eu quero servir Deus na minha cidade. Essa é a visão do reino. Essa é a visão do reino. Gente, muito obrigado aí por ter compartilhado essa mensagem. Muito obrigado, Serginho, por ter vindo, pastor, para estar aqui. Obrigado. O Senhor abençoe o Clebinho. E, bom, teve algumas perguntas do pessoal, né? A gente deixa de uma pós-oportunidade. O Carlos Alberto tinha perguntado sobre uma questão de seita, né? A gente passou para ele, mas vai ficar para uma outra oportunidade. Aí, então, uma amiga minha também, Tatiana, que mandou uma mensagem lá, perguntando quando que eu vou para os Estados Unidos. Logo eu vou estar aí para levar a Maitê para brincar com vocês aí, com a outra Maitê lá, né?
E passaporte já está tirado. Logo, logo a gente se vê aí, tá, Tati? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, né? E eu gostaria que, se você chegou aqui, caiu nesse vídeo, assistiu até aqui, até o final, e ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, né, e essa mensagem foi de encontro ao teu coração, as palavras do pastor, as palavras do Serginho, as palavras do Kleber, aquilo que você ouviu aqui realmente fez você entender que o caminho que você está andando é um caminho que vai te levar diretamente para o inferno, está te trazendo uma alegria passageira aqui, mas isso tudo é pífio, né? Isso aí são momentos de prazer que você tem e nada se compara ao gozo eterno que nós temos com Jesus. Eu gostaria de convidar você a botar a mão no seu coração e repetir essa oração comigo aqui, sinceramente, com palavras que sejam não como um papagaio, mas como, assim, uma palavra que parta do seu coração, amém? Põe essa mão no seu coração onde você está assistindo esse vídeo e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor, que o Senhor seja o Deus da minha vida, seja o único e suficiente Salvador da minha alma. Eu peço perdão por tudo que eu cometi até aqui, que a tua salvação adentre no meu ser e que eu possa um dia morar com o Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Obrigado por ter acompanhado até aqui e Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, tchau.